Olá, caros alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje nós retornamos às nossas atividades docentes, né? Tivemos aí uma semana para lançamento das notas e para que vocês pudessem enviar os trabalhos, mas a partir de hoje nós iniciamos o nosso segundo bimestre. Nesse bimestre nós temos uma série de temáticas e nós iniciaremos pelo tema sociedade e trabalho. Tá? Então, eu quero abordar esse tema com vocês e falaremos aqui sobre vários assuntos interessantes, inclusive autores aí, como Marx e Weber. Bom, para começar esse conteúdo, a gente precisa entender um pouco, então, o que é trabalho, né? O que significa o trabalho em si. O trabalho, se nós pensarmos historicamente, ele foi modificando à medida que foram ocorrendo as revoluções industriais, né? Com o advento das máquinas, com a especialização de mão de obra, nós tivemos aí uma modificação completa no nosso trabalho. Né? Nós já vimos em Durkheim que o trabalho era algo que trazia divisão de classes, que trazia uma série de conceitos, como a coesão e a consciência social, que eram advindas da especialização do trabalho e das mudanças de sociedade. Hoje nós falaremos um pouco mais, então, sobre Marx, tá? Marx, acho que foi o grande sociólogo e filósofo alemão, que falou aí, até hoje, muitos conceitos são utilizados na contemporaneidade a respeito do tema trabalho, tá? O que seria, então, trabalho para Marx? Seria a nossa mão de obra, ou seja, o que nós entregamos ao nosso empregador, né, digamos assim. Então, Marx tem alguns conceitos muito importantes para que a gente entenda um pouco mais dos seus escritos, e alguns deles, vou citar aqui, como classe social, ele fala também sobre luta de classes, mais-valia, alienação, consciência de classe, força de trabalho, proletariado. Então, todos esses conceitos aí, quando vocês ouvirem, eles estão relacionados com Karl Marx. Tá? Vamos para o primeiro conceito dele, que é sobre classe social. Então, classe social, para ele, então, quando os indivíduos estão nas mesmas condições econômicas, têm as mesmas afinidades políticas e ideológicas. Então, quem hoje em dia não, desculpem, mas o que traz a diferenciação de classes sociais? O poder, né? O poder do dinheiro, então da riqueza, da mais-valia. Quem tem mais dinheiro é considerado, quem tem o poder econômico, classes dominantes. E temos as classes proletárias, tá? Que são dos trabalhadores que vendem a sua mão de obra para o empresário, digamos assim, né? Empresário, dono das empresas. Então, classes sociais, se hoje a gente pensar em Brasil ou países subdesenvolvidos, nós teremos classes A, B, C e D. Né? Então, classes mais baixas economicamente e classes mais ricas economicamente, ou detentoras do poder econômico. Tá? Um outro termo, ele acha que a instauração das classes, ela veio como consequência dos papéis desiguais que os grupos têm no processo de produção. Ou seja, produzimos diferente, né? Temos as pessoas que são as donas dos meios de produção e as pessoas que trabalham nestes meios de produção, que são os trabalhadores, tá? Que vendem novamente a sua força de trabalho, tá? E, claro, a classe dominante, para ele, ela tem como base a exploração da força de trabalho dos indivíduos. E por que ele coloca no sentido de exploração? Porque o Marx fala o seguinte, pessoal, que em 2 horas você vai produzir algo que aquele valor daquele produto, ele pode pagar o salário no qual você destina
30 dias de trabalho, né? Então, com a venda de um produto, paga-se o salário de uma pessoa que recebe esse salário por 21 dias trabalhados. Então, esse lucro que está impresso, que está implícito na mão de obra do trabalhador, ou seja, no produto que é vendido, então, o quanto eu destino de mão de obra nos produtos que eu confecciono, ou na minha mão de obra que eu emprego no meu trabalho, que eu recebo em troca disso. Vamos supor um carro. Um carro é vendido, um carro é montado a cada 3, 4, 5 horas, depende do carro. À medida que esse carro é vendido, ele paga o salário de quantas pessoas que destinam um mês de trabalho para receberem o lucro de uma mercadoria, tá? E que as mercadorias somadas seriam aí, sim, o lucro maior do detentor do poder, que é posto por Marx como classe dominante, tá? Então, a classe dominante, para ele, ela, de alguma forma, explora a mão de obra dos colaboradores. Para ele, tem que existir luta de classes, tá? E cada classe vai aí lutar de acordo com seus interesses. Então, os proletários, né, nós, réis mortais aqui, trabalhadores, vamos lutar pelos nossos interesses. E a classe dominante também vai lutar pelos interesses deles. Né? E essa briga existe há muitos anos, muitos anos mesmo, que faz parte do capitalismo, tá? Então, a luta de classe sempre existiu e faz parte da sociedade capitalista, e é ela quem nutre aí sindicatos, políticos, partidos políticos, e que vai ter toda a influência aí na sociedade, né, na nossa sociedade capitalista. Então, Marx coloca que essa luta de classes sempre existiu, sempre vai existir, até porque é a única forma de manifestação do proletário, né? Então, é importante que ela exista, até para proteger os direitos dos trabalhadores. Outro conceito importante para Marx é a mais-valia. Então, os trabalhadores economicamente explorados, né, segundo o Marx, eles produzem algo, só que a discrepância entre o que eu produzo e o quanto é vendido esse produto que eu produzo, né? E a mais-valia seria exatamente o lucro que está em cima disso, que aí o Marx vê como uma exploração. Né? Nós produzimos muito lucro para o empregador, né? Enquanto que o nosso salário nunca vai ser compatível com a nossa produção. É isso que o Marx diz que há uma exploração. Nós produzimos muito mais do que recebemos em troca, tá? E aí o Marx vai falar de um outro tema muito importante que se chama alienação, que para ele é uma espécie de aprisionamento. Então ele entende que o trabalho ele não liberta, mas sim escraviza. Então você passa a vida toda, ou melhor, você é visto pelo que você possui e não pelo que você é, tá? E aí a gente está falando, então, de sociedade. E quem será que nos escraviza, né? Para o Marx, esse processo de escravidão, ele vem, de escravidão não, desculpem, de alienação, ele vem muito pela religião, pelo Estado e pela economia. Tá? Então, à medida que nós somos classes, e aí dominantes ou proletárias, nós estamos dentro dessa alienação, porque quanto menos nós pensarmos intelectualmente, menos disputa de poder haverá. Então, de alguma forma, a nossa mão de obra, ou seja, quando existe essa forma de alienação, de promover essa alienação social, eu também estou promovendo e mantendo a diferença entre classes econômicas, né? Porque sabemos que a dominância do poder vai existir com quem tem maior poder econômico, né? Então, é sempre uma descendência
de poder, né? Quem manda, quem está lá em cima, quem tem o dinheiro, quem tem, digamos assim, o capital, né? Falando de uma forma marxista, e quem é alienado é o proletário, ou seja, o trabalhador que vende aí a sua mão de obra, tá? Então, e por que proletário, né? O que tem a ver essa terminologia aqui para o Marx? O proletário, gente, prole vem de filho, né? Então, prole, ela está relacionada a filho. Como que isso começou, né? Então, na primeira revolução industrial, ainda quando existia mão de obra artesanal, as famílias tinham, e no começo do século também, as famílias tinham muitos filhos. Mas não é que esses filhos, tinha-se muitos filhos porque isso era interessante, importante, ou pela questão afetiva, mas principalmente pela mão de obra. Então, eu tinha muitos filhos, as pessoas tinham muitos filhos, para que esses filhos pudessem serem fontes de renda para a família. Tá? Vejam que as famílias foram diminuindo o número de filhos com o passar dos anos. Por quê? Porque essa mão de obra aí deixou de ser necessária, né? Deixou de ser importante. E daí vem o termo proletariado, né? Que seria a massa de trabalhadores. Então, depois o Marx trouxe esse conceito de prole, filhos, quantidade, para os trabalhadores, né? Hoje somos uma massa de trabalhadores e ele coloca, então, o termo de proletariado, tá? Para nossa realidade aí de trabalhadores. Então, vejam só, considerando hoje uma sociedade capitalista, que luta pelo poder, pelo capital, pelo dinheiro, hoje o que nós temos aí na nossa sociedade? Nós temos um alto poder de alienação das classes mais baixas, tendo em vista a nossa educação, né? Temos aí dois tipos de educação, a educação formal, que vem da escola, da academia, e que nos dá a base pedagógica, e nós temos aí também a educação, que nós podemos dizer pautada em valores, que vem da sociedade, que vem daí da religião, que vem das famílias, que vem das instituições que nós conhecemos, tá? Então, hoje, a nossa sociedade, ela é regida pelo modo capitalista, né? Nós temos uma sociedade capitalista que luta pelo poder, pelo capital. E aí temos, sim, essa divisão de classes muito claras, né? Temos essa divisão econômica muito clara, e aí falando a nível de Brasil, temos essa divisão claríssima, né? Olha para os lados e veja, pensamos nisso tudo que está acontecendo, a divisão de classes ela fica ainda mais exacerbada no momento do caos. Então, as pessoas que têm menos poder econômico têm menos condições, menos acesso à cultura, ao lazer, à educação, à saúde. E as pessoas com maior poder econômico têm um acesso mais facilitado a tudo isso. Então, essa desigualdade de classes, ela é muito criticada pelo Marx, né? Ela é posta como tóxica, como uma sociedade egoísta, como uma sociedade que, ao mesmo tempo, aprisiona os seus indivíduos por meio da educação. Tá? Então, isso seria assim, uma introdução para a gente começar a pensar no modo de vida socialista, capitalista, né, nessa sociedade em que nós estamos investidos. E, de algum modo, precisamos extrair a nossa fonte de renda, tá? Pessoal, por hora é isso. Sexta-feira, vou fazer algumas atividades relacionadas a esse tema. Por favor, leiam o que foi postado e na sexta nós tiraremos as dúvidas. Obrigada, boa noite e até breve.